Olá, meus amigos, falando sobre as igrejas, né? O que eu aprendi ao longo da minha vida, até que com igreja, né? Foi assim, o meu relato é esse de que entrei na igreja, me converti na igreja Assembleia de Deus, né? E aí, depois, quando eu fui mais adolescente, que estudava na escola, aí passei pela quadrangular, né? Frequentei quadrangular, dançava na Assembleia de Deus quando era criança, né? Em grupo de coreografia. E dancei na quadrangular também, grupo de coreografia, né? E aí, depois fiquei anos e anos na quadrangular, né? Junto com a minha irmã e com meu pai, com a minha mãe, né? Aí depois a minha irmã se casou, aí foi pra igreja Batista, Batista do Caminho, né? Com o marido dela. E aí eu fiquei indo, deixa eu ver pra onde que eu fui. Não me lembro mais, eu só sei que aí depois a minha mãe passou pela Igreja Mundial, aí acompanhei ela na Igreja Mundial, né? Junto com meu pai. E aí depois nós ficamos frequentando só essa igreja aí mesmo, Mundial, né? E aí depois que meu pai morreu, né? Não, aí depois eu frequentei uma igreja junto com uma colega que eu tinha, né? Que era Batista em células aí, né? Eu passei por essa igreja junto com uma colega que eu tinha, frequentei isso aí. Me batizei nessa igreja batista e me batizei na Assembleia de Deus também quando era adolescente. Então eu tenho 2 batismos, né? Dizem que é errado batizar 2 vezes, né? Mas na Adventista eles fazem vários batismos, né? Para renovação de aliança, né? Aí depois que meu pai morreu, né? Nós estávamos frequentando a Mundial, né? Antes, quando meu pai estava vivo. Depois que ele morreu, aí a minha mãe conheceu um tal de Everaldo, né? Aí ele ficou. Aí ela se mudou para a igreja adventista, né? Aí ficou morando com esse homem lá. E aí depois eu fiquei sem ir para a igreja, que eu não tinha mais amizade nem nada, me afastei das amizades, né? Esse tempo eu ia com as colegas para a igreja, né? Depois eu fiquei sem ir para nenhuma igreja, né? E aí depois, deixa eu ver, aí depois minha mãe se separou desse Everaldo, aí ficou solteira por um tempo, né? E aí eu conheci o Edgar, e o Edgar, quer dizer, aí eu tava frequentando a igreja, aí depois minha irmã se largou de Severo e ficou frequentando a igreja adventista perto da nossa casa ali no bairro. Aí eu fui também, me converti lá, me batizei lá, né? Aí depois a minha irmã veio pra cá de Manaus, se separou do marido, aí ficou frequentando a igreja adventista também, conheceu o outro marido dela lá, né? Ficou frequentando a igreja adventista também. Aí depois eu saí da adventista porque eu conheci o Edgar, né? O Edgar me convenceu de que eu tinha que sair daquela igreja porque era errada, né? Aí os adventistas, eles falam que só eles é que tem a salvação, que as outras igrejas estão na Babilônia, né? E aí eles falam também que a igreja católica é errada, e todas as religiões, né? Assim como as igrejas evangélicas também falam, né? Agora, as igrejas evangélicas tradicionais, assim, como a Assembleia de Deus, Quadrangular, Batista, eles falam que é os mormons, Testemunho de Jeová, e os adventistas são seitas. Então, significa que são igrejas que são inventadas, né? E eles têm a salvação como que eles são o único meio de salvação, que as outras igrejas não salvam, né? Então, já as igrejas da Assembleia de Deus e as demais falam que eles são seitas. E aí o Edgar me convenceu também de que eu tinha que sair dessa igreja, e eu saí, né? E aí a minha mãe conheceu o tal de... Esse novo marido que ela tem aí agora tá frequentando a igreja universal, né? Mas muita gente acredita que a igreja universal também é uma seita, né? Mas é assim, eu acredito na salvação
uma pessoa que é cristã, né? A pessoa que está servindo a Cristo, eu acredito na salvação de uma pessoa que aceitou Cristo, né? Tipo assim, pode estar na Universal, ou na Assembleia de Deus, ou na Batista, ou na Quadrangular, né? Tem gente que condena até a igreja quadrangular, né? Mas eu acredito, né, na salvação por meio de Cristo, independente da igreja que a pessoa esteja. Independente se a igreja diz que é uma igreja moderna, né? Ou não. Eu acredito na salvação por meio de Cristo, né? Agora, já quanto aos católicos, eu aprendi que os católicos é uma igreja errada, né? Que não há salvação por meio do catolicismo. Foi isso que eu aprendi desde criança e por meio de todas essas igrejas que eu frequentei, né? Eles condenam a igreja católica. Por vários motivos, né? Agora, já o que eu aprendi com algumas coisas que eu escutei do catolicismo é que eles condenam a igreja, os protestantes, né? A igreja cristã protestante. Porque diz que os protestantes são hereges, né? Eu conheci um homem mesmo do YouTube que saiu da igreja evangélica para ir para a católica, porque diz que a católica é a igreja verdadeira. Sendo que não é, né? Sendo que a gente aprende dentro das outras religiões que o catolicismo é um grande engano, né? Aí já o que eu aprendi com um grupo que eu participei de católicos, que por acaso me colocaram, né? Mas eu achei que era um grupo evangélico, né? Depois eu disse assim, que tipo de grupo é esse? Aí falaram que era um grupo evangélico, mas a pregação não tinha nada a ver com o evangélico. Eles colocavam oração de Maria, adoração a Maria, e colocavam, e a pregação, o estudo que eles deram era sobre Jesus, né? Que Jesus ia nascer novamente num corpo reencarnado, né? Eles pregam a reencarnação, né? E aí eu aprendi as demais igrejas que a reencarnação é errada. Que não devemos acreditar na reencarnação. Todas essas igrejas que eu frequentei prega que a reencarnação não vem de Deus, que é um grande engano, né? E aí eles já pregam a reencarnação. Catolicismo, né? Então por isso eu acho errado. Eu aprendi que a reencarnação não vem de Deus, né? Aí eles pregam que Jesus vai vir reencarnado num corpo novamente. E aí quando eu escutei aquilo ali, eu achei uma abominação, né? Porque eu acreditei assim que o Jesus que ele diz que vai nascer é o anticristo, né? Como é que Jesus vai reencarnar novamente no corpo se ele já nasceu, se ele já fez a obra da salvação? Como é que ele vai nascer de novo para vir buscar o povo? É tipo assim, eles acreditam assim que Jesus não vai vir no céu, assim, como que aparecer no céu e buscar as pessoas, não. Eles acreditam, essa pregação que eu estavam dando aí, eles falaram que Jesus vai nascer num corpo de novo reencarnado, né? E a minha conclusão que eu tive foi que eles estão falando do anticristo, eles estão pregando a aceitação do anticristo, quando o anticristo aparecer, eles vão acreditar que o anticristo é o Deus que vai vir reencarnado. A minha conclusão foi essa, né? Então eles estão pregando a aceitação do anticristo, uma abominação, né? Então por isso eu não acredito no catolicismo. Vai contra tudo que eu aprendi, né? O catolicismo vai contra tudo que eu aprendi. Quando eu estive na igreja católica ali, eles não ensinaram nada disso, não. Eu fui só num culto, né? Uma vez que me convidaram. Mas não falaram isso aí, não. Mas nesse estudo do grupo que colocaram, eles estavam pregando sobre Jesus. Sobre o Jesus reencarnado. Sendo que eu aprendi que não há reencarnação, né? Só quem ensina a reencarnação são os mormons. E acredito que o catolicismo. E as outras religiões, como candomblé, né? Essas religiões de Umbanda, tudo isso aí acredita na reencarnação. Que a pessoa vai nascer de novo. Aí eu não acredito nessas histórias de que Marília Mendonça reencarnou. O Dia dos Mamonas Assassinas reencarnou.
para mim isso não existe.